Bom, conseguem ver aqui? Sim? Sim, professora. Sim? Ok. Bom, a gente vai para o último conteúdo do quarto bimestre. Olha que coisa boa, né? Semana que vem a gente vai fazer uma prova mensal, tá bom? Porque eu ainda não passei para vocês. Então, hoje a gente finaliza o conteúdo de vocês do segundo ano, tá? Com mamíferos. Tá? Os mamíferos, né, eles são animais da classe, né, cordata, desculpa, falei tudo errado, enrosquei inteira. Os mamíferos, eles são vertebrados, né, da, do filo cordata, né, do subfilo vertebrata. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eles são animais vertebrados da classe mamália. Né? E eles são classificados geralmente em aquáticos e terrestres. Apesar do morcego passar a maior parte do tempo dele no ar, né? Ele é um mamífero terrestre, tá certo? E os mamíferos receberam esse nome porque eles têm uma característica em especial, que é a capacidade de amamentar os seus filhotes quando eles nascem. Então, todo filhote mama, né? Por isso, mamífero. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tanto aquáticos quanto terrestres. Né? Bom, essa imagem mostra para vocês a anatomia interna de um mamífero. Eles são basicamente todos iguais. Obviamente, de acordo com o seu tamanho, né, e o seu modo de vida, a disposição desses órgãos pode ser um pouco alterada. Assim como todos eles vão ter membros posteriores e superiores, que são, no caso desse gatinho, as patas traseiras e as patas dianteiras. Porém, nem todos têm essa forma. Muitos têm as suas patas dianteiras adaptadas às traseiras também para o nado. Tá? Se você parar para pensar, quando você olha a estrutura do gato, né, a anatomia interna do gato, você percebe que é muito semelhante à anatomia interna de um ser humano. Tá? Então, você tem a abertura da boca, a abertura do ânus, né? E todos os outros órgãos, né, como bexiga, baço, pâncreas, intestino grosso, delgado, vesícula, coração, pulmão, esôfago, traqueia, etc., etc., como os seres humanos também têm. Tá? É, Seres humanos são classificados biologicamente como mamíferos também. Ok? Ok. Vamos então aqui. Bom, os habitats, os mamíferos são altamente adaptáveis, tá? E podem ser encontrados por todo o planeta, inclusive nas regiões mais frias ou desérticas, tá? E grande parte disso ocorre porque muitos deles conseguem viver em sociedade e se ajudarem, tá? Todos os mamíferos têm pelos pelo corpo, né? Glândulas mamárias nas fêmeas, tá? E esse pelo ele vai funcionar como um isolante, tá? Térmico, né? E essas glândulas, né? Que ele possui também na pele, vão facilitar a impermeabilidade, tá? Então não deixa passar água para dentro do corpo por essa pele, né? E também produz o sebo, tá? Que lubrifica tanto a pele quanto o pelo.
A quantidade de pelo ela é variável de classe, de espécie para espécie dentro dos mamíferos e de subespécie também, como as raças de cães e de gatos, que podem ter mais ou menos pelos. Tá? O que é fato? Tá? Em regiões extremamente frias, os pelos são extremamente grossos e em abundância para proteger do frio. Em lugares mais quentes, existe uma menor quantidade de pelos e eles são mais finos e espaçados, tá? Que é para resfriar o corpo, para não esquentar tanto, ok? O esqueleto é completamente ossificado, então é um esqueleto ósseo, tá? E nós temos algumas partes, nós não, né? Os mamíferos têm algumas partes do seu corpo que são cartilagens, como a orelha, né? As orelhas, o nariz e o externo, né? Que é esse osso que a gente chama, né? Aqui no, onde se prendem as costelas, tá? Na verdade, isso não é um osso, é uma cartilagem calcificada. Então, o material do osso, ele, calma, só um minutinho, gente. Vou ter que diminuir aqui mesmo. O material do o calcário, né? O cálcio que impregna no osso, que deixa essa estrutura resistente, tá? Ele também impregna nessa cartilagem. Então, no começo da vida, quando ainda é um bebê, essa cartilagem ainda ela é bem mole. Com o crescimento, ela vai calcificando, até que no adulto ela está calcificada, então ela está impregnada de cálcio. Os mamíferos também apresentam uma variedade muito grande de alimentação, tá? Isso também depende de cada espécie, podendo eles serem carnívoros, se alimentarem de carne. Então, o seu princípio básico de alimentação são proteínas e lipídios provenientes da carne. Os herbívoros, tá? Que se alimentam de vegetais, e os onívoros, que têm uma alimentação diversificada, isto é, carnes, vegetais e derivados. Tá? O que é muito visível, a dentição dos animais para cada tipo de alimentação que ele apresenta. Então, nos animais carnívoros, você vai ter dentes caninos bem desenvolvidos, tá? Porque ele precisa rasgar a carne. Porém, os incisivos, que são esses da frente, não são tão desenvolvidos. Tá? Já nos herbívoros, aqueles que se alimentam de vegetais, os caninos são bem rudimentares, bem pequenininhos, e muitas vezes eles são ausentes, não se aparecem. Tá? Mas eles têm os incisivos bem desenvolvidos, então são maiores, tá? Ou iguais aos caninos, então tudo junto. Porém, os molares sempre são bem desenvolvidos, que é para triturar o vegetal. E os onívoros, eles vão ter dentes caninos um pouquinho mais salientes que os incisivos e molares relativamente grandes também, que é tanto para morder, cortar e amassar o alimento. Ok? Alguma pergunta até aqui? Ainda não? Ainda não. Sistema respiratório e circulatório. Tá, bom. A respiração dos mamíferos é pulmonar, é exclusivamente pulmonar, inclusive em animais marinhos, como baleias, focas, golfinhos, que eles têm que vir à superfície para retirar o ar, retirar o oxigênio do ar, tá? Então, a respiração é pulmonar, inclusive neles. O que acontece é que eles têm uma
alta capacidade de absorção desse oxigênio pelo pulmão. Então, eles conseguem ficar um grande tempo embaixo da água, mas periodicamente eles têm que subir à superfície para fazer a troca gasosa, tá? Uma característica dos mamíferos também, tá, é que você vai ter as costelas presas ao externo, né? Então forma o que a gente chama de caixa torácica e que protege esses pulmões, tá? E a presença do diafragma. O diafragma, ele é um músculo que fica na porção final das costelas e que o movimento dele é que faz esses movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Então, acho que vocês já puderam perceber que quando vocês respiram, o que sobe não é o peito, é a barriga, o comecinho da barriga. Alguém já reparou nisso? Então, repara Não. agora. Põe a mão na sua barriga, assim, logo abaixo da... onde termina as suas costelas. E respira. Conseguiram perceber? Sim? Sim. Então, porque o diafragma está nessa posição. Então, conforme ele se mexe, você puxa o ar pelo nariz, é esse músculo que vai puxar esse ar para dentro do pulmão, tá? Então, ele que é o responsável. E também é uma característica dos mamíferos, né? Ter esse diafragma, tá? Com relação ao sistema circulatório dos mamíferos, o coração tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, então 2 cavidades superiores e 2 inferiores. O sistema circulatório é fechado, então isso é, ele passa dentro de vasos, é completo, então não tem mistura de sangue arterial com sangue venoso. Então não existe a mistura do sangue rico em oxigênio com o que está cheio de gás carbônico. Tá? E é uma circulação dupla, porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração na sua volta completa. Então, ele sai do pulmão cheio de oxigênio, passa pelo coração, vai para o corpo. No corpo, ele deixa o oxigênio, vai retirando o gás carbônico, sobe novamente para o coração, passa por dentro do coração e volta para o pulmão para deixar o gás carbônico e recolher novamente o oxigênio. Então, é uma circulação dupla, porque passa 2 vezes pelo coração. Tá? Então, aqui, o coração, né? O que está representado aqui em azul, né? É o sangue venoso e aqui o sangue arterial, tá? O vermelhinho. Então, ele sai do pulmão, entra no coração, sai do coração cheio de oxigênio ainda, né? E se distribui por todo o corpo. Vai deixando oxigênio, recolhendo gás carbônico. A hora que ele está saturado, ele volta para o coração, né? Aí ele é bombeado novamente para o pulmão para poder deixar o gás carbônico e pegar nova quantidade de oxigênio, ok? E aqui o tal diafragma que eu falei para vocês, né? Que é uma musculatura. Então, quando você puxa o ar, né? Esse diafragma, né? Ele abaixa, né? Ele empurra para baixo para encher os pulmões de ar, né? É quando sua barriguinha sobe. E quando você expira, né? Exala o ar, esse diafragma sobe para empurrar o seu ar para sair. Então é quando a sua barriguinha murcha. Entenderam? Sim. Sim? Ótimo. Então vamos lá. O sistema excretor. Ops. O sistema excretor. Todo líquido, né, é filtrado do corpo dos mamíferos por 2 rins. Tá? Então você tem o rim direito e o rim esquerdo.
O tipo de rim que a gente apresenta é o rim com néfrons, tá? E as néfrons, depois, no ano que vem, vocês vão aprender melhor isso, só para vocês entenderem, são estruturas como se fossem funizinhos que filtram os excretas nitrogenados, né, à base de nitrogênio, que são levadas pelo sangue. Porém, ao fazer a filtração, ele retira água para dissolver esses excretas. E é aí que se forma a urina, tá? Então, a urina, ela é uma composição de excretas nitrogenados dissolvidos em água, ok? Ok. Ok? Tá. Isso aqui seria dentro do rim, né? Então, ele faz a filtração, né? Aí ele vai caminhar, vai pegar a água, aí ele vai descer, né? Essa água aqui vai, tá vendo? Vai ser uma parte dela eliminada, outra parte é reabsorvida, até que ele vai para a bexiga, ok? Ok. O sistema nervoso dos mamíferos é altamente complexo e o mais avançado dos vertebrados, de todos os vertebrados. Tá? Então, você pode comparar aqui, né, o sistema nervoso encéfalo, né, de uma ave, de um rato, tá, que é uma foto de verdade, e aqui também, né, cortado ao meio, de um ser humano. Ok? O ser humano tem um sistema nervoso dividido em sistema nervoso central e periférico. Então, o central ele é composto pelo encéfalo, né, e pela medula espinhal. E o periférico ele é composto pelos pares de nervos que saem da base do crânio e da medula espinhal também. Ok? Então, é altamente complexo. E lembrando que cada porção do encéfalo é responsável por uma função, né, para os mamíferos. Então, como a visão, a audição, percepção, o sentido, a fala, né? Então, tudo está ligado ao sistema nervoso. Tá? Os mamíferos todos são de sexo separado, né? Então, isto é, são dioicos. Então, existe macho e existe fêmea, tá? Então, portanto, a reprodução é sexuada, tá? Existe a cópula, tá? A fecundação dos mamíferos é interna, isto é, ocorre dentro do corpo da fêmea, e o tempo de gestação e a quantidade de filhotes originados, tá, em cada ciclo reprodutivo varia de espécie para espécie. Lembrando que quanto maior for o porte do mamífero, tá, menor é a quantidade de filhotes. Então, um hamster ele pode ter 10 filhotinhos, mas você nunca vai achar uma girafa que vai gestar 10 girafinhas ao mesmo tempo. É uma só, ok? Com relação a essa questão da reprodução, né, vale lembrar que os mamíferos, a maioria deles, são placentários. O que significa isso? Que eles desenvolvem uma bolsa na qual o feto vai crescer, tá, até o momento, né, de nascer. Tá? Essa bolsa se chama placenta. Por isso eles são placentários. Porém, nem todos os mamíferos são placentários. Nós temos algumas exceções, tá? Os marsupiais, por exemplo, eles formam essa placenta, né? Porém, ela não vai durar o tempo todinho de gestação da fêmea. O feto sai dessa placenta muito novinho, tá? Poucas semanas depois. E dentro,
né, na parte do ventre materno, existe uma bolsa chamada marsúpio. Tá? E é dentro dessa bolsa que vão estar as glândulas mamárias da fêmea. Então, esse feto, tá, ele vai ser transportado para essa bolsa pela mãe e ele vai ficar lá dentro até ele ter idade suficiente para se virar sozinho. Então, a mãe carrega o filho numa bolsa pelo lado de fora do corpo dela. Ok? E existem mamíferos que são ovíparos, tá? Que são os monotremados. Esses ovíparos, eles põem ovos de casca dura. Então, o filhote vai se desenvolver dentro de ovos até o momento do seu nascimento, tá? Acho que vocês já ouviram falar nos ornitorrincos. Sim? Oi. Pessoal, alguém aí? Ornitorrincos? Já ouviram falar? Sim, já Ah, ouvi tá. sobre. Sim. Então tá. Os ornitorrincos, eles são mamíferos, então que põem ovos, assim como as ecdinas, tá? Então não são os únicos. O filhote nasce igualzinho o adulto, porém bem pequenininho e quase sem pelo, né? E aparentemente o ornitorrinco não tem glândulas mamárias, as glândulas são internas. Porém, a fêmea tem orifícios no ventre, no qual quando ela produz o leite, ela libera esse leite encharcando os pelos. Então, os filhotinhos chupam o leite dos pelos da mãe. Ok? Né, algumas curiosidades sobre mamíferos, que o cão, o gato e o rato não têm glândulas sudoríparas, então eles não soam. Tá? Essa é das razões pelas quais eles colocam a língua para fora para resfriar o corpo, porque eles não têm a capacidade de suar para eliminar o calor. E os mamíferos também são os únicos animais com capacidade para brincar, tá? Sem exceção. Então, desde um gatinho doméstico bem bonitinho, um hamster que fica correndo lá na rodinha, até um urso polar, eles brincam quando são filhotes. E alguns adultos também, né? Mas assim, na maioria das vezes quando eles são filhotes. Ok? Alguma perguntinha? Ainda Hã? não. Ainda não, professora. Só para ilustrar para quem nunca viu um ornitorrinco, tá? Esse aqui são os ornitorrincos, tá? Então eles têm o corpo com bastante pelinho. Pode ver que as patas traseiras são bem modificadas, né, para auxiliar no nado, tá? As dianteiras também. Eles não têm, né, eles têm uma boca diferenciada em forma de bico, parece um bico de pato, tá? E usam muito a cauda para orientar o nado, como se fosse um leme. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui filhotinho. Aqui, ó, um filhotinho de ornitorrinco. Tá? Deixa eu ver se tem aqui filhotinho de ornitorrinco mamando. Vamos ver. É um animalzinho assim bem pré-histórico e ele mostra bem, né, essa transição, né, dos répteis, essa divisão entre aves, mamíferos, tá? Então essa questão evolutiva, né? Aqui. Vamos ver se dá para ver bem. Então, ó,
eles não têm, as fêmeas, elas não têm glândula mamária. Então, elas ensopam a barriga delas com leite, porque sai, encharca os pelos, e aí eles sugam, né, esse leite, chupando os pelos. Ok? Ver se tem mais alguma bonitinha para te mostrar para vocês. Eu acho o ornitorrinco até bonitinho, diferente. Ah, esse aqui é a Ecdna, que é igualzinho o ornitorrinco. Pode ver que ela tem um bico estranho, né? Parece um porco-espinho de bico, de pato. Né? Mas também põe ovos e também amamenta do mesmo jeito, na barriga. Tá? Aqui você tem um outro tipo de Ecdna, tá vendo? Olha, uma Ecdna albina. Então, aqui, ó. Né? Então, por cima, eles têm esses pelos espinhosos, mas por baixo, a barriga deles é bem lisinha. Ok? É isso, pessoal, mamíferos. Acho que eu falei tudo. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Não? Gabi, você me fala seu número, por favor? Falo sim. É o número 10. 10. Já anotei. Nenhuma pergunta sobre mamíferos? Curiosidade, alguma coisa que talvez eu também não saiba, mas a gente pode pesquisar? Nada? Oi. A gente fala sim ou não para mim, pelo menos. Não, professora. Não, eu não fiquei com nenhuma dúvida. Não sei se a Manu ou a Lê ficou, né? Manu, Lê, ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu acho que não, né? Se bem que a Manu tá caindo toda hora, coitada. A Manuela acabou de falar que não e sem querer ela teve que sair. Tá. Então é isso, gente. Aqui a gente finaliza o conteúdo de segundo ano, tá? Então, consegui finalizar com vocês, né? Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Oi. Professora, eu tava sem internet, não consegui ouvir o que você falou. Eu perguntei se tinha alguma dúvida, alguma pergunta que quisesse fazer. Não, não tenho não. Então, a semana que vem eu vou fazer a prova mensal de vocês, tá? Ela já está prontinha, né? Então, para a semana que vem, para a gente poder fechar isso, ficar faltando só a global, e se Deus quiser, encerrar esse ano com chave de ouro, né? Ouro revestido de diamante, porque eu sei que o ano foi difícil para todos nós. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Né? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, tá bom? E até a semana que vem. Não, a semana que vem eu vou dar a prova, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem até pedir para eu abrir o Meet que eu abro para vocês, tá? Para tirar dúvida. Tá bom? Tá bom. Então tá joia, gente. Um beijo grande. Obrigada, professora. Bom final de semana e obrigada. Igualmente para vocês. Um ótimo final de semana, viu?